Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje recebe um ator, diretor e roteirista paraibano que está percorrendo o estado com o espetáculo Os Malefícios do Fumo. A gente vai entender sobre essa peça teatral e conhecer um pouco mais da carreira do nosso convidado, que é o Daniel Araújo, já está por aqui comigo e eu convido você de casa também para essa conversa. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E Daniel também, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui na TV Câmara. Obrigado pelo convite e estamos aqui para falar, né, um pouco aí dos malefícios do fumo. Vamos começar falando sobre ele, então. Quando a gente lê de cara Os Malefícios do Fumo, imagina que vai ter uma função educativa ou uma função reflexiva. Tem isso ou não tem? Tem, né? O próprio título, né, da peça. Essa peça foi escrita pelo russo, né, o Anton Tchekhov, é dramaturgo. Ela tem duas versões, tem uma de 1889 e uma de 1904. É uma peça curta, é um monólogo, muito encenada assim, nos cursos de atores. E aí ela traz esse título que tem dois títulos, que é Os Males do Tabaco e Os Malefícios do Fumo. Então, normalmente, né, todo mundo, ao ouvir, pensa que vai ser alguma coisa sobre uma palestra para falar sobre os males mesmo, né, os malefícios do fumo, alguma coisa. Mas, na verdade, o Tchekhov, ele usa um personagem, né, que é o Ivanovich, e aí ele é um conferencista, ele vai falar uma conferência sobre os males, os malefícios do fumo, e ele acaba se desviando um pouco dessa palestra e acaba confessando um pouco a sua vida conjugal. Ele vai falar um pouco dessa relação dele com a mulher e revela um pouco desse lado interno dele, de uma certa vida um pouco meio miserável que ele tem. E, paralelamente, ele é um fumante. Então, ele vai falar sobre os males, mas ele é um fumante. E, nesse caso, o Tchekhov, ele acabou discutindo um pouco essa liberdade, né? Você vê que é uma discussão ainda muito atual, né? Hoje em dia, o uso do fumo, tem campanhas sobre liberalização de maconha e outras coisas. Então, acaba sendo atual porque ele coloca a própria questão da liberdade do ser humano de exercer um direito, tudo bem que é uma questão de saúde, mas ele coloca esse direito de o ser humano de ter esse prazer ou não, de ele fazer essa escolha. E na peça, o personagem, ele discute um pouco essa questão de você poder fumar, né? Deve gerar um reflexo, de fato, na plateia, né? A De ideia sair é essa. reflexiva sobre a discussão. Como é que surgiu a ideia de fazer aqui na Paraíba? Esse projeto surge de onde aqui na Paraíba? Eu sou ator, assim, já há algum tempo, né? Então, em 2013, eu fiz uma especialização aqui na UFPB. E, assim, a conclusão desse trabalho de especialização foi uma peça. Na época, eu estava indo depois para São Paulo fazer um mestrado e eu escolhi fazer esse monólogo, Os Malefícios do Fumo. Então, eu fiz essa versão em 2003. Nessa época, apresentei aqui em João Pessoa, foi bem legal. Aí eu fui para São Paulo, depois voltei, apresentei outras vezes aqui também em João Pessoa. Nesse período, eu acabei fazendo parte de uma outra companhia. Então, Os Malefícios do Fumo é uma peça que sempre tem me acompanhado nos últimos 10 anos. Ele é um pocket e ele sempre que eu volto a encená-lo, eu trago um reflexo diferente dele. Nesse momento agora, eu estou trazendo uma proposta bem diferente da que eu apresentei em 2003, há 12 anos atrás. A gente tem fotos e imagens, né, desse espetáculo. Eu vou pedir para passar aí para a gente ir observando. Você fala que traz já de uma maneira diferente. Isso um texto que é lá de 1889, né? No século XIX. Quer dizer, um texto de teatro ele pode ultrapassar gerações e ser remontado e ter a cara atual daquela sociedade. Isso pode ser feito. É claro, né? A gente tem aí, né, alguns autores com, né, a própria Grécia, né, as tragédias, o próprio Shakespeare, porque
esses textos permanecem porque são humanos, tratam de questões que, independente de qualquer sociedade, civilização, vão estar sempre presentes, permanentes no homem. Então, o Tchekhov, ele discute um pouco alguns desses valores, né? E, no meu caso, no teatro, a gente tem a possibilidade de, enquanto diretor, né, ressignificar esse texto de acordo com o seu tempo, né? Então, eu estou trazendo aí uma coisa diferente, né, que é encenar um monólogo acompanhado de músicos. Então, a ideia é juntar uma atmosfera musical. A gente pensou numa coisa... Chegou nessa versão agora um pouco jazz, e a gente ainda está em processo ainda. A gente começou usando guitarra, porque a ideia também era usar esse espetáculo para sair um pouco do próprio teatro enquanto instituição e poder apresentá-lo em bares, em locais mais tranquilos, em que você pudesse conversar. Então, ele está com essa versão nova agora, que é uma coisa nova. Digamos, a versão tradicional do texto é o personagem sozinho, dramático, constitui o personagem, ele fala a palestra. Agora não, tem uma mistura agora aí nessa versão, em que às vezes é o ator Daniel quem está dando a palestra, às vezes é o personagem quem está ali, e tem um palhaço aí no meio dessa peça, que é uma coisa que eu trouxe, que está no texto do Tchekhov, é um detalhe que ele cita, e que eu materializo esse palhaço nessa versão agora, para, de repente, o público... É uma reflexão que eu lanço, para cada um pensar no palhaço que existe em cada um. Bacana. Esse espetáculo deve percorrer algumas cidades da Paraíba, é isso? Isso. A gente, agora, recentemente foi contemplado no Fundo de Incentivo à Cultura, o FIC 2015, né? E esse projeto, basicamente, é uma circulação dos malefícios do fumo por quatro municípios paraibanos, a capital, Campina Grande, Patos e Sousa. Então, a gente vai começar nesse final de semana aqui em João Pessoa, no Paulo Pontes. Vamos fazer 3 apresentações, depois a gente segue para provavelmente vamos fazer Sousa, Campina Grande e Patos ainda não estão com datas marcadas, mas podem aguardar. Dá para ficar de olho em algum site, em alguma fanpage, em alguma página no Facebook para acompanhar essas datas? Sim, a gente está anunciando. Normalmente a gente ainda... a página ainda não foi criada, mas é óbvio que a gente vai criar essa página do Facebook. Está saindo muita coisa agora. O grupo é novo, então é um primeiro trabalho dessa companhia que a gente está criando, que é a companhia, a gente chamou Companhia Gestual de Teatro, com jazz. Então, a ideia é que, com os malefícios do fumo, a gente se constitua enquanto grupo mesmo e passe a ter uma página, né? Tudo direitinho. Para todo mundo poder acompanhar. Para acompanhar. Essa proposta, né, já que é gestual, é porque virão outros espetáculos misturando música com teatro? A ideia é essa? A ideia é um pouco a minha ideia. Eu sempre tive vontade, enquanto ator, eu sempre vi no rock e no jazz uma coisa teatral. Talvez hoje menos, mas assim, nos anos 60... sempre me chamou muita atenção o lado interpretativo de alguns cantores de bandas, que era muito teatral. Então, eu via como a música e o teatro unidos, eles têm uma força, eles têm uma potencialidade forte. Eu não sou músico, eu não sou cantor, então a ideia é trazer a música, mas não a música enquanto trilha, nem como atmosfera. Ela serve como um elemento narrativo também. Os músicos acabam se incorporando no teatro, ou no espetáculo, de uma forma diferente. É o que eu estou falando, a gente está trabalhando isso enquanto pesquisa. Os Malefícios do Fumo é um primeiro piloto para isso, e a ideia é que os próximos espetáculos a gente continue mantendo no caso, jazz, né? O jazz não é só pelo gênero musical jazz, é porque o jazz também é muito de improvisação. E o teatro também, no nosso caso, a gente improvisa muito.
Então tem a referência ao jazz gestual, o gesto também, que é importante no teatro. E é isso, os Malefícios a referência está lá, tá? O jazz está lá. Eu não gosto de falar do futuro, mas a ideia é continuar com isso, com a mistura. Para próximos projetos aí, né? Ô, Daniel, como é que você analisaria aqui para a gente o momento que vive hoje o teatro no nosso estado? A gente tem alguns espaços reformados, tem um novo grande espaço, né, que é o Teatro A Pedra do Reino. E eu percebo, não sei se é isso mesmo, que o próprio público tem procurado mais. As pessoas querem se oferecer, tem público, né? É isso mesmo? A gente está dando mais atenção ao teatro? Você vê dessa forma também? Eu acho que sim. A Paraíba tem uma referência muito forte aqui de teatro. Assim, nós, nacionalmente, somos muito bem vistos. Os trabalhos que são montados aqui na Paraíba são de excelente qualidade. Não é à toa que o Val da Sarapalha, nos anos 90, foi considerado assim, a maior peça da década. E a Paraíba está sempre trazendo alguma coisa nova. Aqui na Paraíba, infelizmente, não há assim, um programa de formação de público para se pensar a nível governamental mesmo, a nível municipal e estadual. Como trabalhar e incentivar o público desde as escolas para começar a frequentar o teatro. Nós temos um público de teatro aqui muito exigente, mas é pequeno. Então, não dá para se viver de bilheteria, que os grupos de teatro não sobrevivem porque os trabalhos não são trabalhos meramente comerciais, né? Então, os espetáculos não estão especificamente preocupados em lucro, eles estão discutindo... O teatro acompanha a sociedade, então eles normalmente colocam coisas diferentes. E, às vezes, o público está mais acostumado com um registro mais televisivo, uma coisa mais de televisão e normalmente, quando vai ao teatro, às vezes quer encontrar isso e os espetáculos, às vezes, colocam isso em xeque. Então, nosso público é pequeno, é preciso formar Já existe uma formação, já tem um pessoal mais jovem que já acompanha esses teatros, os espetáculos mais recentes. E agora, você vê, foi inaugurada uma nova casa de espetáculos, né, com 3 mil lugares, aí o Teatro A Pedra do Reino. É importante que a Paraíba entre dentro desse circuito de grandes espetáculos, porque para nós, grupos paraibanos, praticamente, eu acho dificílimo nós ocuparmos um espaço como esse. Mas, ao mesmo tempo, a Pedra do Reino puxa grandes espetáculos e o Paulo Pontes, que era a maior casa de espetáculo, passa a se tornar um pouco mais acessível aos grupos. O Santa Rosa também vai ser reaberto, espero. Então, esses espaços acabarão sendo aproveitados. E, no caso também, que os grupos também trabalham com espaços muito alternativos, né? Os grupos teatrais na cidade. E falta um pouco trabalhar com esses grupos nos bairros, nas periferias. Então, não existe casas de cultura ou espaços de teatro em bairros mais afastados, como Mangabeira, Valentina. As periferias estão carentes. Então, a gente não pode pensar só em fazer um teatro pensando num público mais elitizado aqui da cidade, né? É preciso pensar nessa... O teatro tem papel de formação social, ele tem que estar integrado na comunidade. Então, é bom que os grupos se instalem também. Assim, nós, os trabalhadores que trabalhamos com teatro, seria interessante ir para a periferia e plantar essa semente, né? E que as pessoas que moram lá criem grupos e interfiram, discutam as questões do seu bairro através da arte. Bacana. Eu quero continuar essa discussão no segundo bloco. Deixa eu chamar um intervalo aqui, mas é bem rápido. Fica por aí que o Câmara Aberta volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr.
gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o ator, diretor e roteirista paraibano Daniel Araújo. Daniel, no fim do primeiro bloco você vinha explorando a questão da dificuldade de formação de público, né? E de um espetáculo, por exemplo, viver só da bilheteria. É realidade nossa ou Brasil afora, tirando talvez o eixo Rio-São Paulo, ainda é uma realidade? É uma realidade nacional. Alguns estados assim têm uma tradição maior, mas a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, para mim, é o melhor exemplo que eu acho que a Paraíba assim, poderia pensar como modelo, assim, porque aí nos anos 90 houve, de fato, uma tomada de posição dos artistas e eles conseguiram aprovar uma lei de fomento ao teatro. É uma lei em que essa lei ela tem uma verba e ela serve exclusivamente para financiar alguns grupos de teatrais de São Paulo para sua manutenção e não exclusivamente para montar espetáculos. Então, eu morei em São Paulo um tempo e eu vi o quanto isso deu uma dinâmica interessante na cidade. A cidade já vivia o teatro já vivia em São Paulo há muito tempo, mas isso fez alguns grupos mais afastados de periferia serem contemplados e mobilizar um pouco a toda a sociedade em relação à formação de público. Na Paraíba, assim, eu também faço parte do Fórum de Teatro de João Pessoa e uma das questões é essa, a gente está querendo futuramente trazer essa possibilidade de formular uma lei de fomento ao teatro e em que, uma vez aprovada, não só os grupos que já existem hoje seriam beneficiados, mas outros grupos também. Então, isso se espalharia pela cidade, é um projeto de médio a longo prazo, para a gente pensar numa formação e não numa coisa eventual. Existem 2 editais aqui, um municipal, que tem tido muitos problemas pelo não cumprimento da lei, que é o FMC, que é o Fundo Municipal de Cultura, que é o da Prefeitura, e temos o estadual, que é o FIC. Então, essas 2 leis são muito importantes não só para o teatro, mas para a música, para todas as artes. Mas isso não é suficiente. Esses editais são no meu caso agora, foi contemplado para circulação, montagem, mas é preciso se pensar numa lei de formação permanente, né? Para que isso renda futuramente, né, um público que goste realmente de ir ao teatro e ver no teatro, né, uma arte que está sempre colocando questões importantes do nosso tempo. E eu acredito muito no teatro. Para mim, de todas as artes que a gente tem hoje, é a única que não pode ser pirateada. Então, música, filme, cinema, música, não importa, você pode fazer cópias. Então, você escuta, vê em casa. O teatro não, exige que você saia da sua casa, você tem que ir ao teatro, você tem que ver um outro ser humano ali em cima do palco, correndo o risco de ter um ataque, morrer. Porque, para mim, ninguém vai ao teatro para ver teatro. Ele vai para assistir o ator, espera que ele tenha alguma coisa lá para dizer, caramba, ele está vivo, né, em cima. É esse risco, essa relação que não vai envelhecer, o tempo vai passar, a sociedade vai passar, esse momento um pouco virtual. Então, o teatro, para mim, dentro desse período que nós estamos vivendo hoje, de tanto tempo, desse universo virtual, é reconectar o ser humano de novo a ele mesmo. Ele precisa se ver. Então, é nisso que eu acredito. Essa importância social que você cita aí nas suas palavras, sempre que a gente conhece algum projeto envolvendo música ou envolvendo esporte também, ou teatro nas comunidades, a gente vê
que há um reflexo muito interessante naquela comunidade, de cuidar da criança, de cuidar do jovem, de afastar eles de algo errado, algo possível errado. Isso a gente deveria estar mais preocupado, de fato, em criar mais polos, mais pontos em todas as cidades do Brasil, por exemplo? Eu acho isso é óbvio, né? É real, é fato. É fato, porque a arte, assim, o teatro, o esporte, ele tem uma função de humanizar o cidadão. Então, a gente vive um estado de violência, a gente sabe que a violência está crescendo na periferia. A forma mais imediata para dar uma resposta a isso é contratar mais polícia, mais aparato violento para reprimir. Mas isso só aumenta a violência, porque isso é usar a violência contra a violência. E eu falo pelo teatro, né? Mas o teatro real, no meu caso, eu acredito na função do teatro como uma coisa humanizadora. A gente precisa sobreviver, ganhar dinheiro como isso, mas antes de tudo está essa reflexão de que eu sou um elemento que eu vou levar uma ideia humana para quem estiver trabalhando com isso. Então, se eu vou para um local violento, é claro que eu vou trabalhar com essa realidade e fazer o pessoal refletir o que é que, na verdade, te move para ser violento. É um celular da moda? É o quê? É um carro novo que vocês querem? É isso que é felicidade? Você precisa disso? Quem são vocês? Então, o teatro serve para isso, para humanizar um pouco o ser humano e dizer, gente, a arte é necessária para, de repente, trazer de volta essa... Porque a questão da violência é que está todo mundo um pouco vuduzado, assim, são zumbis, assim, seguindo uma necessidade, uma vontade de ter as coisas, e o teatro não é o ter, é o ser. A gente tem que trabalhar muito com o ser humano. Então, se você não consegue ser, você não vai conseguir fazer teatro. E se você consegue ser, você vai voltar a ser humano, você vai ter distanciamento. Não, gente, eu estou num mundo... eu estou numa roda aqui, eu virei um zumbi dentro disso tudo aqui. Reflexão importante aí que você propõe. Daniel, deixa eu aproveitar a tua presença aqui para a gente tentar resgatar um pouco do que você já fez aqui em João Pessoa. Antes de chegar nesse projeto atual, que você já falou um pouco para a gente, que está começando a desenvolver, o que é que você destacaria para a gente das tuas participações no Teatro Paraibano? Eu comecei fazendo teatro muito cedo, assim, na escola mesmo, e era nítido que havia uma inquietação minha em sala de aula, e aí, nesse período, lá atrás, nos anos 90, destaco muito, assim, foi um momento muito frutífero em que nos reunimos e formamos uma companhia. Algumas pessoas devem lembrar que foi a Narrier Companhia de Teatro, que tinha no centro um professor hoje, que mora em Natal, que é Macários Maia. Então, se ele vê aí, um grande abraço para ele. Em que ele juntou vários estudantes. No meu caso, eu estudava no Colégio Marista, mas ele juntou na época o Colégio Objetivo, CA, e formamos uma companhia, que era a Narrier Companhia de Teatro. E dessa companhia a gente fez alguns trabalhos que foi muito importante, não pelos espetáculos, mas pela formação que a gente teve nessa época, de leitura, de reflexão e de discussão nos anos 90. E depois dos anos 90, universidade, eu saí um pouco, terminei meu curso de letras e a gente encerrou esse processo com a Narrier. Eu fui para São Paulo. Lá em São Paulo, eu acabei indo fazer mestrado numa outra área, que eu sou professor de francês e em linguística, mas eu acabei caindo no teatro de novo lá. E eu tive a sorte de passar por um local muito importante em São Paulo, que é o CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral, coordenado pelo Antunes Filho, que é um diretor de teatro assim, muito conhecido e muito apreciado, respeitado. E eu fiz uma seleção, acabei ficando lá nesse período, foi muito importante. Então, de 2004 a 2005, eu vivenciei um pouco o método do Antunes naquele momento.
E aquilo me marcou até hoje, aquilo eu trago bons ensinamentos daquele tempo. E vai acumulando, né? É uma bagagem que você só acumula, né? A gente não tem ideia, às vezes, do que aquilo significa quando você faz aquilo. Aquilo depois desperta, anos depois, cara, você entende algumas coisas depois com a coisa. É o caso desse processo lá do Antunes, na época, eu não entendi algumas coisas que era colocado ali. Eu voltei para João Pessoa e aqui eu tive a sorte também de me encontrar com um outro parceiro de São Paulo, que foi o Márcio Marciano. Ele esteve aqui em 2007, vindo também de uma experiência muito boa lá em São Paulo, com a companhia do Latão. E aqui foi fundada o Coletivo de Teatro Alfinim. Que você fez parte também. Que eu fiz parte, foi muito importante. A gente juntou também uma moçada muito boa nesse momento. E em 2007 fizemos 3, 4 espetáculos. Acho que o último espetáculo eles estão agora com, acho que é o Cão, a Memórias de um Cão. Mas muita gente passou pela Narrier. O pessoal deve lembrar, né? O Quebra-Quilos, o Milagre Brasileiro, o Deus da Fortuna. Esses espetáculos eu tive a oportunidade de fazer parte. E foi um momento também muito importante, de aprendizado e de troca. Mas agora não, agora eu resolvi, porque chega-se a um esgotamento, em qualquer grupo a gente tem um período de saturação e é necessário que o ator, ou quem quer que seja, experimente. Eu pedi euforia, assim, a gente precisa dar respirar outros ares. Os Malefícios do Fumo é um pouco dessa minha nova inquietação e estou trazendo coisas que eu gostaria de trabalhar e daqui para frente eu não sei, mas eu estou começando agora. Esse trabalho vai durar um tempo, depois vai se acabar também, como tudo, e aí parte para outras coisas e funciona assim. Bacana, a gente está quase precisando encerrar. Quero te desejar boa sorte com os Malefícios do Fumo e com tudo mais que ele deve trazer na continuidade aí da tua carreira. Mais sucesso para você e volte sempre aqui, portas sempre abertas para a gente continuar falando de teatro, falando de espetáculos. Eu aqui agradeço, né, o espaço aqui cedido aqui pela TV Câmara, importantíssimo porque nós, né, atores, músicos, necessitamos de um canal em que nós possamos fazer esse tipo de conversa, né? É a intermediação. No seu caso, a TV Câmara, isso aqui é fundamental. A gente não sobrevive sem esse tipo de conversa do seu papel e de críticos também. Eu esqueci de falar, a gente necessita de críticos assim, que escrevam para nós artistas termos esse feedback para melhorar. Então, é uma rede. Eu agradeço demais assim, estar aqui no programa. Bacana mesmo. Boa sorte para você também. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/tvcâmarajp ou pelo youtube.com/tvcâmarajp. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição do nosso programa. A gente se vê. Tchau.